Cristo esteja com todos, esteja na casa de vocês, abençoando a família de vocês no dia de hoje, em nome de Jesus. Bem, me chamo Meire Lepise, atualmente moro em Londres, sou casada, tenho 3 filhos, graças a Deus, 3 bênçãos na minha vida. 3 homens, o mais velho já é casado, nos presenteou com uma princesa, que é a flor do nosso jardim, que completou 2 meses já. O do meio tem 18 e o caçulinha tem 11. São bênçãos na minha vida. Eu conheci a Cris através de um período muito difícil, né, que eu também estou ainda atravessando com meu menino do meio, onde ele se desviou, mas assim, continuamos crendo na promessa e sabemos que o Senhor, ele é um Deus que ele permite processos para que sirva de testemunho nos nossos ministérios. E eu creio muito nisso, que tanto o que eu estou enfrentando é, é um testemunho, né, para fortalecer outras mães, assim como eu creio também que tudo que ele está enfrentando é um testemunho, porque ele vai ser um grande profeta do Senhor. Eu creio nas visões que o Senhor já me deu em nome de Jesus. Não só ele, como os outros também, em nome de Jesus. É, eu fiquei muito feliz com o convite e fiquei pedindo ao Senhor para que o Senhor viesse falar ao meu coração aquilo que Ele gostaria que fosse ministrado, que eu não viesse falar nada por mim. E o Senhor, ultimamente, anda falando muito comigo sobre os nossos corações, né? Como tem sido o nível dos nossos corações. Como que nós temos entregado verdadeiramente os nossos corações ao Senhor. E aí o Senhor me deu aquela música assim, ó, que fala assim, eu sou péssimo para cantar, mas vamos junto comigo, irmãos. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E o dia que o Senhor controlou muito forte essa música no meu coração foi quando eu fui buscar referências sobre isso. Já achei logo em Mateus 11, 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Então, assim, o grande referencial de exemplo de ter um coração que agrada a Deus tem que ser o coração de Jesus. E nós estamos, assim, em um tempo onde há tendo tanto escândalo, havendo tanto escândalos nas igrejas, tantos filhos dando trabalhos. Eu, pelo menos, não me lembro de uma geração onde os filhos deram tanto trabalho para os pais, né? Tiveram tanta dificuldade de obedecer. Porque, assim, eu venho de uma geração onde os meus pais contam que, com o olhar do pai deles, já era o recado para que eles obedecessem. E nós estamos numa geração totalmente contrária, né? Pai e mãe ensinando, 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 e eles com resistência a essa obediência, mesmo sendo filhos que, em sua grande maioria das vezes, têm o evangelho ensinado dentro de casa, e mesmo assim há muita, muita resistência. E eu fiquei assim, Senhor, mas não dá muito para entender porque que muitos ouvem falar sobre ti, muitos ouvem a tua palavra e mesmo assim não mudam. E é tão interessante porque o Senhor me levou à resposta do livre-arbítrio. Todos nós temos o poder de decisão, porque eu, assim como muitas mães que já passaram por situações parecidas, o primeiro princípio, o primeiro sentimento que nós temos é o sentimento de culpa.
Aonde que foi que eu errei? O que que foi que eu fiz de errado? Aonde eu falhei? O que que eu deixei a desejar? E o Senhor veio fortemente falando no meu coração que todo coração tem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós temos a obrigação de ensinar, mas eles têm o direito de ouvir sobre o Senhor, de entender aquela mensagem que está sendo ministrada ao coração deles através da nossa boca como pais, mas eles têm o direito de escolher. Então, se foi um grande alívio para mim quando o Senhor falou isso ao meu coração, que é muito difícil deixar o pecado. A gente precisa ter um nível de maturidade muito grande, né? E é por isso que muitos ainda não conseguem é, abandonar o pecado. Porque muitas vezes, não só os nossos filhos, mas muitas vezes, pessoas que já estão há anos dentro de igreja vivem uma superficialidade e não aprendem a ter um coração ensinável. Essa palavra foi muito chave quando o Senhor falou no meu coração, para mim, sobre ter um coração ensinável. É, pessoas que vivem falando assim, ai, eu não abro mão disso, não abro mão daquilo. Ai, as coisas têm que ser feitas do meu jeito, senão não serve. O meu jeito é sempre o primordial. São pessoas que não desenvolvem os frutos do Espírito Santo. Não desenvolvem a bondade, a paciência, a afabilidade, e isso é o que é essencial para que a gente consiga desenvolver um coração ensinável. Nós precisamos reconhecer, como pessoas maduras, o que é que está nos impedindo de abrir o nosso coração para o Espírito Santo vir nos transformando, fazer com que a gente deixe com que essa verdadeira conversão, porque muitas pessoas pensam que conversão é simplesmente o ato de conhecer a Jesus, e não é isso. A verdadeira conversão, ela vem quando a gente deixa com que o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter. O caráter de um cristão, ele é transformado mediante o Espírito Santo. E toda vez que a gente ouve falar na Bíblia sobre coração, a gente tem que ter o entendimento de que a palavra do Senhor está nos levando diretamente para o centro das nossas emoções. Coração é sinônimo de centro das emoções. É, a gente fala sobre centro das emoções, é sobre o sistema límbico que fica dentro do hipotálamo, dentro do nosso cérebro. É, o Senhor colocou o coração, porque é o coração quem reage, né? Quando a gente tem uma emoção muito forte, é o coração que dá um ataque cardíaco. Mas, na verdade, o centro das nossas emoções está no sistema límbico, dentro do hipotálamo da nossa cabeça. Essa é uma área que o inimigo ama trabalhar. O inimigo sabe, ele é estrategista, ele sabe aonde que que tipo de seta ele vai lançar para que ele venha desestruturar a nossa mente. Nós, muitas vezes, damos ouvidos para pensamentos negativos, para pensamentos de derrota, para pensamentos de destruição sobre as promessas do Senhor, que são setas que o inimigo planta em nossas cabeças. E essa é uma área especialista, não é à toa que a pastora Joyce Meyer escreveu aquele livro, O Campo da Batalha da Mente, porque realmente é aqui onde vira tudo um campo de batalha. E é onde nós temos que pedir muita a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha trabalhar diretamente na nossa mente, para que a gente consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É com uma mente bem administrada que nós conseguimos viver essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas nós temos que investir em ter este coração ensinável. Nós temos que buscar.
o autoconhecimento, nós temos que buscar saber quem nós somos, a forma como nós lidamos com determinados gatilhos, que são traumas que vão vindo desde a nossa infância. Nós temos que saber lidar com determinadas situações, a forma como reagimos ou como somos reativos às situações. E temos que clamar muito ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ter uma liberdade de trabalhar dentro de nós. Essa é a minha oração constante, que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer em mim aquilo que ele deseja. Muitas vezes, muitas pessoas buscam que o Espírito Santo faça através de mim, mas primeiro o Espírito Santo tem que fazer em nós, para que depois ele venha agir através de nós. Porque é em vão querer ser um vaso que vai dar alguma coisa a alguém, sendo que você não tem o suficiente para que você transborde. Nós precisamos primeiro estarmos cheios, transbordarmos, para que depois o Espírito Santo venha fazer através de nós. Então, a meta aqui dessa palavra de hoje é ter um coração ensinável. Para se ter um coração ensinável, primeiro nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo agir em nós. Como? Como que isso acontece? Através de abrir a nossa mente, deixar com que o Espírito Santo nos mostre aquilo que é necessário mudar. Nós precisamos estar abertos a mudanças. Se não vira tudo esses crentes, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E esse não é o ideal de Cristo, da libertação que Cristo fez por nós. Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres, livres para adorar, livres para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela passa por processos. Ela não é um campo de rosas. Não é à toa que Jesus declarou: nesse mundo tereis aflições, mas tenha coragem, bom ânimo, porque eu estarei contigo. É saber, ter maturidade, que nós vamos enfrentar essas dificuldades, mas tendo a fé, a convicção de que Ele nunca vai nos abandonar, de que Ele não cochila e não dorme, de que Ele está sempre conosco. Mas é necessário mudar, é necessário curar dores, traumas do passado, esses acessos de raiva, ou muitas vezes esses acessos de tristeza que nos causam tanta, tanta frustração. Nós precisamos perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Nós precisamos deixar no passado aquilo que precisa ser deixado no passado. Existem tantas pessoas que vivem de passado. Não é à toa que os especialistas falam, né, que a depressão é um excesso de passado. Cada coisa tem que tomar o seu lugar. A ansiedade é um excesso de futuro. Nós temos que sim projetar, correr atrás do nosso futuro, mas nós temos que deixar isso na mão do Senhor e viver o presente. A própria palavra já fala, é presente, é um presente de Deus para nós estarmos neste momento presente. Ele tem que ser bem vivido, bem administrado, e ele tem que vir nos ensinar algo. Outra coisa que atrapalha muito o desenvolvimento de um coração ensinável é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males. É ele que faz com que as pessoas sejam soberbas, que sejam altivas, arrogantes. Foi através do orgulho que Lúcifer se rebelou contra Deus, porque a vontade dele de ser como Deus veio pautada em cima do orgulho que ele tinha de ser tão belo. Outra coisa que nos faz não termos o coração ensinável é o egoísmo. E é uma coisa que a gente tem visto crescer muito. Uma busca incessável
para os seus próprios interesses, para as suas próprias vontades, um egocentrismo onde só eu tenho valor, onde só eu é que faço acontecer, onde só eu é que tenho, sou a última bolacha do pacote. A falta de valorização com aqueles que estão ao nosso redor. Esse projeto lindo de mães e filhos que oram nasceu no coração da Cris, mas a Cris não conseguiria manter ele se fosse sozinha. Ela precisou do apoio do marido, posteriormente das filhas, da pastora Michele, que sempre foi uma guerreira intercessora junto com a gente, da Franzinha e de tantas outras pessoas que estão engajadas nesse ministério lindo. Agora, se a Cris quisesse ter um egocentrismo, isso não tinha frutificado. E isso é um dos sinais de que nós temos um coração ensinável, porque nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor frutificar e não a nossa própria. O interesse não é levar o nosso nome, é levar o nosso rostinho bonito. O interesse é levar aquilo que o Senhor deseja que seja ministrado. Outra coisa que nos faz não ter esse coração ensinável, que a gente está vendo muito por aí, é a independência. Muito tem se falado sobre ser uma mulher empoderada, ter aquele poderio e não sei o quê. Sendo que o próprio Jesus, que era Deus, ele demonstrou como homem uma total dependência do Pai. Jesus não fez nada sem antes consultar o Pai. A dependência é o que nos aproxima do Senhor. Porque é através da dependência que nós aprendemos a obedecer ao Senhor. A independência nos afasta do Senhor. E você pode ver que toda pessoa que busca muita independência é uma pessoa apta a dar justificativas a tudo. Para tudo ele tem uma justificativa. Sendo que nós temos que entender que quem faz a justiça por nós é o Senhor. Eu já fui muito independente. E foi cada rasteira que eu levei na vida. Até o dia que eu aprendi, falei, Senhor, eu não mexo mais. Então deixa o Senhor justificar. Porque o interesse nunca é levar o nosso nome. E sim, mostrar aquilo que o Senhor faz em nós. E outra coisa que eu anotei aqui que nos deixa não ter um coração ensinável é não ser uma pessoa aberta a ouvir conselhos. Desprezar os conselhos. Nós tivemos aí um mês lindo de estudo sobre provérbios. E lá, em várias vezes, o rei Salomão fala: Meu filho, ouça o que eu te digo. Em vários versículos tem falando sobre isso. O sábio ouve o conselho dos mais velhos, dos mais sábios. Então, ouvir conselhos também tem que ser uma coisa administrada com sabedoria. Porque muitas vezes a gente pensa assim, é aquela amiga minha de infância vai me aconselhar. E não, muito pelo contrário, nós temos que buscar conselhos, sim, mas conselhos de pessoas maduras, que vão saber nos orientar num caminho conforme o entendimento da palavra do Senhor. E não conforme os achismos, né? Porque a gente, quando é adolescente, a gente quer ouvir todos os nossos amiguinhos, menos a nossa mãe. E é onde a gente comete os maiores erros. E, infelizmente, muitas vezes, a gente acaba levando isso para a vida adulta. Vou ouvir qualquer um que passar pela minha frente, menos o meu pai e minha mãe, ou menos o meu marido. Sendo que
o verdadeiro sábio é aquele que sabe ouvir bons conselhos, conselhos de pessoas maduras. Amém? É, eu separei aqui alguns exemplos de pessoas que não tinham um coração ensinável. Caim foi um exemplo de uma pessoa que não teve o coração ensinável. Ele teve Adão como seu mentor, que era um homem que aprendeu tudo diretamente da boca de Deus. Recebeu direto a água viva, e mesmo assim, Caim teve o direito da escolha dele. Deus ainda foi até Caim, deu a ele uma segunda chance. E mesmo assim, Caim resistiu e não teve um coração ensinado. A resistência da mudança de comportamento, de postura, a falta de reconhecimento do seu pecado interior de inveja, de egoísmo, fez com que ele caísse. Outro exemplo que eu separei aqui foi Ismael, filho de Abraão. O cara foi simplesmente o filho do pai da fé. Ele teve todos os ensinamentos dentro de casa, mas ele preferiu desenvolver um coração orgulhoso e vingativo. E a gente vê os frutos disso até hoje, né? Na região dos árabes, dos muçulmanos, que são a descendência de Ismael. A gente vê essa fúria implantada até hoje no coração desse povo. Nenhum deles conseguem, não, nenhum não vamos radicalizar. A sua grande maioria não consegue desenvolver esse coração ensinável. Outro que eu também separei aqui foi Sansão, que teve um nascimento extraordinário, né? O cara simplesmente foi aquele que foi escolhido. Ele já nasceu com um propósito revelado. O cara nasceu nazireu, ele nasceu cheio da unção. Ele teve o nome dele dado por anjos, revelado por anjos. E a gente sabe que para os judeus, né, para o povo hebreu, o peso do nome era uma coisa muito importante. E ele teve o nome dele dado pelos anjos. Ele foi criado em um lar onde o ensino sobre o Criador era dado todos os dias. Ele nasceu separado, nasceu ungido, mas mesmo assim ele preferiu ter um coração levado aos prazeres, um coração levado ao imediatismo. Outro gatilho que é muito, muito perigoso. Sermos imediatistas. Nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando, até mesmo quando Ele está em silêncio. E eu, que sou uma pessoa muito ativa, eu falo por mim. Esperar dói. Esperar é cansativo. Esperar nos mói. Mas tudo faz parte do processo. E a gente precisa entender que quando a gente não tem esse coração ensinável, assim como foi o caso desses homens que a Bíblia nos relata e tantos outros, a gente tem que entender que esses sentimentos que viram um turbilhão aqui dentro da gente, isso causa discórdias e divisões. Não é à toa que a gente tem visto tantas famílias serem destruídas, por causa que são pessoas que não aprendem com os próprios erros, não aprendem com as soluções daquilo que está sendo ministrado em sua vida ali no momento, não abrem a sua mente para aquilo que Romanos 8:28 fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. São todas as coisas. Porque quando nós estamos em um período de bonança, é bênção do Senhor para nós. Porém, quando nós estamos em um período de dificuldade, o Senhor continua nos abençoando.
cooperando para o nosso bem. Por quê? Porque nós temos que ter a sabedoria de um coração ensinável, de falar, Senhor, essa fase da minha vida está muito difícil. Esse inverno está muito castigante. O que que o Senhor quer me ensinar com isso? Isso é as provas de que nós estamos desenvolvendo um coração ensinável. Porque se não for assim, a gente vê o exemplo de Judas, que teve um líder como Jesus e morreu como um suicida. Isso é muito sério. Isso é muito pesado. Mas eu também separei aqui pessoas que tiveram um coração ensinado. Homens e mulheres que desenvolveram, durante a sua trajetória, um exemplo que ficou marcado na palavra do Senhor para nós e que muito nos ensina. Separei só alguns poucos, porque senão eu ia ficar aqui a manhã inteira falando, né? O primeiro exemplo que eu separei foi Davi. Davi, ele era um rei, mas ele mostrava a sua dependência a Deus. Ele era, sim, um homem assim como eu, assim, muito sanguíneo, explosivo. Ele agia muitas vezes direcionado pela sua raiva, pela sua ira. Mas a gente foi vendo no decorrer da vida de Davi que ele foi um homem que foi aprendendo com seus erros. Ele foi aprendendo com o tempo de espera que o Senhor deu a ele. E ele foi passando a ter atitudes de prudência. Mesmo quando ele caía em pecado, após a sua verdadeira conversão, ele se prostrava e se humilhava aos pés do Senhor. Ele se arrependia e mudava de postura. Mas o mais lindo é que ele não se eximia das consequências que o pecado pode causar. Então, assim, são coisas que muito nos ensinam na vida de Davi. Que ele, a humildade com que ele agia, estando errado ou mesmo estando certo. A gente vê naquele caso, não, naquele trecho, em que fala da conversa dele com Abigail. Ali ele estava tomado da raiva. Mas como as palavras dela foram muito assertivas ao coração dele, ele se revestiu da humildade e falou: peraí, Deus quer me ensinar alguma coisa. Deixa eu, mesmo com toda a minha ira, minha fúria, dar um passo aqui para trás, porque alguma coisa está vindo aqui do céu, me ensinando nisso aqui. Eu acho muito lindo esse texto em 2 Samuel. E isso fez com que ele avançasse de fases. E isso faz com que nós cresçamos e avançamos de fase nesse processo de viver para Deus. Outro exemplo lindo que eu gostaria de dar aqui é o exemplo de Esther. Uma menina que era considerada uma flor murcha, mas que ela aceitou com humildade e obediência. Esther já tinha um perfil mais recatado, mais melancólico, porém, a sua simplicidade não impediu, desculpa, que ela tomasse o posicionamento de se tornar rainha. A humildade dela, a simplicidade dela fez com que ela desenvolvesse um posicionamento mediante a determinada situação. Então, mesmo sendo uma pessoa mais recatada, mais simples, ela se deixou ser posicionada mediante essa situação. Ela não permitiu com que os medos dela paralisassem ela. Ela agiu respeitosamente às leis, à hierarquia e aos conselhos que ela ouvia. De uma forma delicada, ela foi uma mulher posicionada. Então, isso nos ensina muito
sobre como ter um coração. A gente está vendo aqui dois opostos de temperamento, né? Mas que tiveram e desenvolveram e permitiram com que o Senhor lhes dessem esse coração ensinável, freando Davi e impulsionando Esther. É essa a forma com que Deus age nas nossas vidas. Ele tira um pouquinho do gás de um e impulsiona um pouquinho do outro. A partir do momento que a gente abre o nosso coração ao Espírito Santo. Outro exemplo maravilhoso, que é o melhor exemplo de todos, que nós temos de um coração ensinável, é o próprio Jesus. Sendo homem, ele continuou agindo com humildade, mesmo em meio a tanta falta da convicção daquilo que o povo pregava, mas não vivia. Ele mesmo assim era manso e humilde. Ele demonstrava para todos o que eu já falei anteriormente, a dependência que ele tinha de Deus. Ele, sendo Deus, ele continuava sendo onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia de todas as coisas, mas ele separava os momentos dele de conversa, de comunhão, de intimidade com Deus, porque ele queria demonstrar o quão necessário é nós sermos dependentes. Ele sabia, como homem, o propósito dele. E mesmo mediante a tantas ofertas, ele não negociou o propósito dele. Então, se Jesus é o grande exemplo como homem de um coração ensinável. Porque Jesus veio para nos mostrar que é difícil? É, mas é possível. É possível nós vivermos nessa vida de uma maneira que agrade a Deus. Jesus é o grande exemplo disso. Nós temos outro exemplo que é Pedro, que apesar desse temperamento explosivo também, de ser um grande sanguíneo, ele soube se calar quando necessário. E eu falo por experiência própria que, como sanguínea, o quão difícil para um sanguíneo é se calar. É muito difícil. Mas Pedro teve esse reconhecimento dos seus erros e ele permitiu com que suas experiências despertassem nele uma vontade de melhorar. Que esse é o grande segredo, né, daquele que tem um coração ensinável. É a vontade que nós temos de estar sempre melhorando. Eu tenho um ditado que eu sempre falo para os meus filhos, que hoje nós temos a obrigação de ser melhor do que o que nós fomos ontem. E amanhã nós temos a obrigação de ser melhor do que o que nós fomos, do que nós somos hoje. E assim, a gente vê isso muito em Pedro, que apesar de ser uma pessoa de pouca instrução, né? Que a palavra do Senhor deixa bem claro para a gente, falando que Pedro não era um estudioso assim como Paulo foi. Mas ele abriu o seu coração para que as experiências viessem e ensiná-lo, melhorá-lo. Caiu, caiu, negou, negou, mas ele retomou e ele voltou com humildade e ele se deixou ser usado e ele não permitiu que nada dessas coisas limitassem ele, porque muitas vezes a gente não crê na gente mesmo e aí nós começamos a colocar barreiras que nos limitam, sendo que a vontade do Senhor é que a gente avance. E aí nós mesmos nos limitamos. E Pedro é um grande exemplo disso. Que a hora que ele abriu o coração e falou: Senhor, eu não sou letrado. Então me use e faz de mim o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Em um só sermão foram convertidas 3.000 pessoas. É lindo ver Deus agindo através de nós, quando nós já estamos transbordando.
Amém? Outro exemplo lindo que tem aqui é de Paulo, que foi um perseguidor religioso, mas que depois de um encontro muito punk, como diz o outro, com o Senhor, ele permitiu com que o Senhor trabalhasse no caráter religioso dele. E como Paulo era uma pessoa muito bem instruída, ele desenvolveu um processo de maturidade muito rápido, porque quanto mais se busca, não só em oração, que é essencial, mas quanto mais se busca em leitura, em estudo mesmo, mais rápido é esse desenvolvimento do processo de maturidade. E, e ele, mesmo sendo perseguido, ele resistiu. Ele lutou fervorosamente contra aquela religiosidade que ele mesmo pregava. Então, assim, é um agir do Senhor de uma forma muito linda, mas porque ele permitiu ser ensinado, né? Eu estou passando do limite. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar com uma palavra que me falou muito essa semana no coração, que está em Coríntios 4, versículos 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse é o diferencial de quem tem um coração ensinado. Sabe passar por esses momentos de tribulação, de aflição, mas não se deixa destruir. Esse é o diferencial de um coração ensinado. E eu agradeço muito a oportunidade de estar ministrando essa palavra, que desde o dia que a Cris falou no meu coração, eu venho perguntando ao Senhor o que o Senhor gostaria de falar. E o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso, né? Sobre todas essas aventuras e tribulações que nós passamos, mas a gente não se deixa ser desanimado, a gente continua posicionado como Rainha Esther, a gente não se deixa ser destruídos, a gente continua crendo naquele que é fiel. Amém? Que o grande amor do Senhor esteja com cada um no dia de hoje e que o Senhor venha desenvolver cada vez mais. É isso aí, Cris. Vamos aprender a sofrer menos. Aprender a sofrer menos mesmo, entregando nosso coração ao Senhor. E deixando com que Ele molde, né? Crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe. Volta aí a palavra para o pastor. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus, maravilha. Obrigado, irmã Meire, Deus te usou. Deixa eu só dar um recording.